Shawty made that ass clap, she don't need no applause. High fashion, like Goya, G-Wagon, or the Rover. I put some ice on you cause you got a cold heart. I know I gotta keep my shawty on go. Drop that ass to the floor. Oi, gente, seja bem-vinda no meu canal, no meu primeiro vídeo desse canal. Aplausos. Bom, trouxe pra vocês a bolsa Hip Chic, que é uma bolsa muito bacana, porque ela é simples de fazer, mas ela é super estilosa, é super tendência, tá? Eu quero ver todo mundo fazendo essa lindinha aqui. É o modelo menor e também tem esse modelo aqui, tá tudo no mesmo vídeo, bem bacana pra vocês. Quem não me seguir lá no Instagram, pra me marcar quando eu fizer, aqui embaixo eu vou deixar o Instagram pra vocês. Marquem pra eu poder ver o trabalho de todo mundo, tá bom? E é isso, bora trabalhar. Bom, gente, então vou passar pra vocês as coordenadas dessa peça, tá? Uma peça muito simples de fazer. O bacana dela, o lance dela é justamente esse. Ela é uma fácil execução e o efeito é bem exuberante, é bem legal, tá? Eu vou passar as coordenadas pra vocês e as medidas e tudo mais, tá? Primeiro, da pequena, ó, eu anotei aqui pra vocês. Ela tem aproximadamente 18 centímetros de largura e 22 de comprimento, tá? Por que que eu tô passando as medidas? Porque, digamos que vocês não vão fazer com fio de malha, vocês podem fazer com vários tipos de materiais essa bolsa, tá? Não tem diferenciação, qualquer, barbante, fio náutico, fio de malha, linha, tá? Então, vocês vão adaptar o número das correntes com relação à medida. E a maior, ela tem 32 centímetros de largura, aproximadamente, e 25 de comprimento, tá? Aqui, ó, eu fiz uma amostra, tá? Esse fio aqui é o fio fileto, tá? Ó, ele é um fio premium, fio de malha premium fileto. É muito macio de se trabalhar, tá? Vocês conseguem encontrar eles no site do @Celevita. Vou deixar aqui anotadinho pra vocês no vídeo. Então, eu tô com uma tira aqui dele. Eu vou iniciar só essa primeira carreira aqui com uma amostrinha pra vocês verem que serão todas as carreiras iguais, tá? Então, pra pequena, nesse fio fileto, eu usei 15 pontos de carreira. Então, se eu usei 15 pontos de carreira, eu faço 16 correntes, tá? Esse aqui é só uma amostra, então, suponhamos que a gente tem aqui 16 correntes. Eu vou usar a minha primeira como um ponto, então, eu vou pular o segundo. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo na terceira corrente, tá? As duas primeiras estão aqui, ó, válidas como primeiro ponto. E aí, eu vou até o final, lembrando que essa aqui é só uma amostrinha, tá? Então, a gente tá supondo que aqui eu tenho 15 correntes e que eu iniciei com 16. Então, cheguei aqui na última. Quando eu chego aqui na última, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma corrente e vou virar esse trabalho. Quando eu virei esse trabalho, vou tirar aqui para vocês verem melhor. A minha primeira corrente eu conto como meu primeiro ponto, ó. Primeira corrente tá aqui, tortinha. Já vai ser meu primeiro ponto desse aqui de base, ó. Então, eu vou para o segundo ponto. Eu vou fazer ponto baixo, tá? E é assim que eu vou fazer esse trabalho até dar a quantidade de centímetros que eu passei para vocês, tá? Chego aqui no canto. Ó. Chego aqui no canto. Faço a corrente e viro, tá? E assim eu vou, mesma coisa, ó, minha corrente, meu primeiro ponto, vou aqui pro segundo, ó. Vou aqui pro segundo.
e vou fazer esse processo linear por toda a minha base, simples assim, tá bom? Ó, cheguei no meu último, eu não vou pôr na cabecinha do ponto, eu costumo usar esse fio lateral aqui, ó. Tá? Ó, corrente, virei o trabalho. E assim, eu vou continuar por todas as minhas carreiras, tá? No fio fileto, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pontos de cada lado, tá? Então, vocês vão fazer o dobro para dar frente e costas da sua bolsa, tá? Aqui, se vocês não tiverem cortado o fio, eu precisei cortar para fazer o nosso tassel. Uma diquinha que eu dou para vocês é o seguinte: façam o trabalho e aí vocês nem precisem cortar o fio para fazer a costura lateral, tá? Já tá com o fio engatilhado aqui no trabalho, feito todas as carreiras, você já pode iniciar a sua costura, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui a maior que eu comecei para dar uma diquinha aqui para vocês. Mesmo processo, fiz as correntes, que deu o meu centímetro, e subi esse trabalho de uma forma duplificada, né? Para ter frente e costas da bolsa, tá vendo? Aqui eu já não cortei, ó. Eu terminei de tecer e já vou daqui fazer a minha costura, tá? Vou dar uma diquinha para vocês. Esse fio aqui é o fio Bellis, gosto muito desse fio, ó. Bellis, tá? Esse fio, ele é um pouquinho mais seco, que eu adoro, dá um super efeito na peça. Mas, como eu precisava aqui fazer o passante da bolsa, como aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu não deixei casinha nenhuma, porque o próprio fio, ele me permitiu que eu passasse essa corrente. Como eu senti que esse fio aqui, ele tava um pouquinho mais seco, o que que eu fiz? Eu pulei, eu fiz casinhas, tá vendo? 2 correntes antes de terminar, e aí você tem que fazer também, né? 2 correntes, façam 2 carreirinhas lá embaixo, façam esse intervalo de pontos, depois tece todas as carreiras e antes de finalizar as 2 carreiras finais, você faz isso. Então, aqui no caso eu fiz 2 pontos, pulei 2, fiz 2 pontos, pulei 2, tá? Mas vocês podem fazer pulando enfim, não tem uma regra, é só mesmo para você deixar um espacinho para que passe facilmente o seu cordão aqui. É só uma diquinha, não são todos os fios que eu faço isso. Esse fio eu fiz porque eu senti que ele tava um pouquinho mais seco, então é uma diquinha para vocês, para qualquer outra peça que vocês venham fazer, tá? Aqui a pequena, eu vou fechar, então, vocês vão fechar as laterais com ponto caranguejo, tá? Vocês podem fazer com o ponto que vocês quiserem, mas eu achei que ficou bem bonitinho. O ponto caranguejo é um ponto que eu adoro usar para finalizar as peças. Então, como vocês vão fazer? Simplesmente vou engatar o fio aqui, ó. E feito uma corrente, vocês vão o quê? Ir para trás e fazer um ponto baixo, tá? Ponto caranguejo nada mais é do que um ponto baixo feito para trás. Ó. Tá? Vocês podem fazer, ó, esse movimento. Fiquei com 2 na laçada, como no ponto baixo. E fechei, tá vendo? Fico com 2 na laçada, feito ponto baixo, ó. Laço e fechei. Vocês vão fazer isso em volta do trabalho todo, tá? Eu vou fechar as laterais pra gente encaixar o cordão aqui, tá bom? Aí eu volto pra gente fazer junto a parte do cordão. Essa grande eu fechei com ponto baixo normal, porque eu coloquei franjas laterais, então o caranguejo não ia aparecer. Então, eu fiz o baixo normal, tá? Mas se você quiser a grande, exatamente como a pequena, sem as franjas laterais, aí você pode fazer um acabamento que apareça melhor
que vai se destacar na sua peça, tá? Na verde, na grande e nessa, eu vou fazer da mesma forma com franja, então eu não vou fechar com caranguejo, eu vou fechar com ponto baixo normal. E essa sim, eu vou fechar com o caranguejo dos dois lados e eu volto pra gente terminar a parte do cordão e fazer a finalização dos fios, tá bom? Bom, eu tenho aqui a minha bolsa costurada, tá? Dos dois lados, com ponto caranguejo e arrematada, tá? Eu levei os fios pra dentro, escondi, só falta finalizar depois com uma colinha, cortar e deixar ela bem perfeitinha, tá? Eu já vou fazer o cordão com vocês. Aqui, eu só deixei pra costurar esse comecinho, porque pode ter gente com dúvidas de como engatar isso aqui numa costura, né? Vamos lá. Ó, terminei aqui a minha carreira, eu vou dobrar a peça, deixar ela bem direitinha. E vou, ó, essa aqui vocês já podem ir arrematando, tá? Eu já vou ir arrematando aqui. Mas, para quem não tem prática, pode arrematar primeiro. E depois, tá vendo, ó? Aqui eu já vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou costurar ela aqui, ó. Esse fio aqui. Porque depois eu já vou crochetar aqui em cima e prender ao mesmo tempo. E só vai me faltar finalizar com uma colinha para ficar bem segura, tá? Ó. Então, aqui eu já vou arrematar assim. Então, eu tô com meu fio aqui, com meu trabalho aqui. Eu vou lá e trago esse fio aqui. Se vocês quiserem, vocês tragam. Pode ser assim no baixíssimo. Ou vocês podem trazer aqui e fechar com ponto baixo, ó. Tá? E já vai pro lado, pega nos dois lados do trabalho e fecha no ponto baixo. Ó, pega tudo mesmo, tá? Não pega superficial, não. Ó, aqui foi muito. Vamos trazer um pouco menos de fio. Isso, ó. Tá? Mas eu pego bastante. Eu não pego superficial porque eu não quero correr o risco de, um tempo de uso, essa costura ficar esgarçada, tá? Ó. Ó, vou bem aqui, ó. Pego bastante. E vou costurando. Aqui, como eu falei pra vocês, eu vou costurar no ponto baixo, porque eu vou fazer franjas aqui, tá? Vou fazer isso de um lado e vou fazer isso do outro. Agora, a gente vai fazer o cordão, tá? Mesma forma de fazer o cordão para grande é a forma de fazer o cordão pra pequena, tá bom? Ó, tem aqui a grande já feita, tá vendo? Ó, o mesmo cordão, o mesmo tipo de cordão que eu usei. O que que a gente vai fazer? Com as duas peças de tassel pronta, deixem já as duas prontas, tá? Porque fica mais prático. Vocês vão engatar este fio aqui na sua pecinha, ó. Tá vendo aqui, nesse cordão que passa aqui, é onde a gente colocaria o metal, né? Um mosquetão, nesse caso a gente não usa como mosquetão, eu vou passar esse fio aqui, ó. E vou fazer uma corrente, tá? Depois, eu vou dar um jeito nesse fio que ficou aqui. E vou fazer correntes, tá? Agora, a diquinha final, assim, que faz a diferença nessa peça, tá? Vocês vão fazendo a corrente, já vão esgarçando ela, já vão puxando, porque de toda forma ela sempre cede. Então, a gente já faz essa parte agora, pra depois esse cordão não ficar muito maior, tá? E aí, quantas correntes, Simone, eu devo fazer? Aí, essa que vem a diquinha. Vocês vão fazer a corrente como é que eu faço, tá? Eu deixo o tassel aqui, ao meio da peça, onde ele vai ficar, tá vendo? Que eles vão ficar assim, né? E também isso vai muito do gosto. Eu não gosto de um cordão muito pendurado, tá? Eu gosto de quando a bolsa tá aberta, o meu tassel ficar assim, do tamanho da bolsa. Eu não gosto muito penduradão.
Para que ele fique assim do tamanho da bolsa, eu vou fazendo correntes e vou medindo por fora mesmo, até que essas correntes deem a volta na peça e chegue até aqui, tá? Vamos fazer. Então, eu nem conto a quantidade de corrente, gente, porque isso é irrelevante na medida em que eu posso estar usando aqui vários tipos de fios diferentes, né? Agulha diferente, então é totalmente irrelevante. E a peça pode ser diferente, de um tamanho diferente, tá? Esse tipo de medição eu faço para qualquer peça que eu use cordão para fechar, tá? Ó, dou uma esticadinha. Vamos ver se já deu. Ó, vou deixar esse cordão aqui. Ó, ainda falta um pouquinho. Aqui. Vamos ver se agora deu. Essa medição vocês façam sem esticar, tá? Senão, o cordão acaba ficando menor do que ele deveria ficar. Ah, esqueci de falar a cor pra vocês, né, gente? Essa cor é maravilhosa, muito chique. Que inclusive tem a ver com o nome dela total, que eu vou passar pra vocês já. Pra quem quiser adquirir da mesma cor. Ela fica, ó, tá vendo? Eu deixo assim, ó, mais ou menos, ó. Deu a volta em tudo, por fora mesmo, tá? Agora, o que que eu faço? Antes de colocar a outra pecinha, eu vou cortar esse fio. Ó, cortei, tá? E vou passar. Ó, deixa assim pra não se perder, tá? Eu vou passar esse fio na minha peça. Ah, como que você passa, gente? Eu passo meio que no olhômetro mesmo, tá? Eu marco aqui, ó, o meio, eu vou passar com 2 acima, eu vou passar com 1 acima, vou colocar aqui, ó. E aí, na medida que eu marco o meio, eu conto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6 pontinhos para cada lado certinho, tá? Eu deixei um central, que é esse aqui, ó. E aí, eu vou passar esse fio na minha pecinha aqui, ó. Tá? Eu vou pular, eu pulo uns 2, mais ou menos. E vou passando. Ó. Tá? Nela toda. Até, ó, daqui eu trago ela pra cá. E eu vou passando nela, gente, todinha. Até eu chegar do outro lado. Ó. Tá? Ó, pulei 2. Vou seguindo da mesma forma. Pra peça inteira. Pra gente ter um equilíbrio, né? Mas, ah, sobrou um só no final, tem um, não tem dois. Não tem problema, tá? Ó, vai acontecer aqui, por exemplo. Ó. 2, e aí não vai ter 2 pra eu passar, não tem problema. Eu venho aqui, passo, não vai repercutir em nada, tá bom? Ó. E trago pra minha frente. Aqui.
aqui, o que que eu vou fazer? Vou passar um só aqui. Eu quero deixar um, tá vendo? Quero deixar o final pra cá, ó. Então, aqui eu só passei, eu deixei um só, porque eu vou voltar com ele aqui, ó. E eu quero deixar um pontinho aqui no meio, porque assim eu fiquei com 6 de cada lado. Então, eu tenho certeza que vai ficar bem central, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou deixar ela aberta pra eu colocar a minha outra peça, tá? Ó, bem abertinha, tá? Ó, porque a hora que a gente vai passando, ela vai franzindo. Então, eu abro tudo de novo pra eu colocar a outra peça. Sobrou, ó, vou dar uma desmanchada, vou deixar assim, um tanto assim, ó. E o que eu faço agora pra finalizar? Pego a minha outra peça e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vendo que simples? Ó, trouxe nesse fio e trouxe no fio da minha corrente do meu trabalho. Muito simples, né? Agora, eu vou só tirar esse excesso aqui que ficou. E, ó, fiz o baixíssimo, soltei, tá? Feito isso, olha, gente, tá? Feito isso, eu vou levar esse fio lá pra dentro. Como que eu vou fazer isso? Ó, com uma agulhinha de tapeçaria, eu levo ele lá embaixo pra finalizar, pra prender. Olha. A pulseira fica batendo na mesa, gente. Tenha paciência comigo, gente. O primeiro vídeo. Espero que de muitos, né? Ó, passei. Pra prender, eu vou usar um fio da própria peça com o fio que eu passei lá pra baixo e vou dar um nó. Um nó mesmo, tá? Dois. Bem apertado pra não fazer volume. Tá? Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou passar lá pra dentro. Nós vamos achar um caminho. Ó. E já vou usar pra prender aqui, ó, com esse. Gente, a casa tá cheia. Quarentena, estamos surtando. Então, se vocês escutarem aí barulhos, a galera tá toda na área, gente, tá? E aí, eu vou acertar, eu vou fazer aqui tudo direitinho e vou demonstrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma franja pra vocês verem como é muito simples, tá? Ó. Vou fazendo de duas em duas aqui, ó. Tenho 2 fiozinhos. Aonde que eu vou passar? Sem franja já fica uma graça, né? Mas ela com franja dá todo um acabamento diferenciado. Ó, eu vou passar aqui, ó. Aqui. Ó, eu vou passar aqui. Tá vendo? Ou você pode pegar aqui assim, ó. Entre um e o outro, ó. Tá? Onde você sentir que vai ficar bem seguro, tá? Ó, vou passar aqui primeiro. Ó, passei 2 e vou, ó, no meio, fechar essa franja. Tá vendo? Vamos fazer só mais uma aqui, pra mostrar pra vocês. A outra peça, eu fiz isso, mas eu coloquei as franjas, ó, eu dou um intervalo de 1 ponto, tá? E aí, vocês vê, tá, gente? Eu vou dar intervalo de 1 ponto. Se eu achar que fica muito
Longe do outro, eu tiro e aplico de novo, tá? Ó. Tá? Ó, deu certo. Dei um intervalo de um e coloquei o outro. Ah, eu quero muita franja, então não dá intervalo. Eu quero pouca franja. Coloca com menos, tá? E assim vocês vão fazer na peça inteira, tá bom? A verde, que é a grande, é a outra que eu fiz a amostra aqui pra vocês. Ó, eu fiz isso na lateral dela inteira, tá vendo? Lateral com franja do mesmo procedimento, mesma coisa. Pus em uma corrente, pulei uma, fiz na próxima, pulei uma, fiz na próxima. Aqui embaixo, ó, pulei uma, fiz na próxima. Inteira assim, tá? Lateral, mesma coisa. Pulei uma, ó, fiz a próxima, tá? E aí, o único diferencial dessa verde é que eu cortei em bico a franja, tá? Ó, eu cortei em bico a franja. Então, eu vim aqui, eu deixei ela pendurada, tá? E vim cortando em diagonal desse lado e depois em diagonal desse lado para fazer um bico, tá? Para fazer um outro estilo. E coloquei no corpo da bolsa alguns fiozinhos em 3. Então, eu pus 3 aqui, fui intercalando, tá? Ó, pra ter uma harmonia. Coloquei 3 aqui, 3 aqui no meinho, tá? Nas costas, a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Elas não caem, tá? Ó. 3 aqui, mas se vocês quiserem garetir e prender com um pouquinho de cola ou com costura, a minha não tem cola nem costura, tá? Então, eu fui intercalando, ó, os joguinhos de 3, tá bom? E a frente, a mesma coisa. Coloquei 3 aqui, coloquei 3 aqui, não, aqui eu coloquei 2, ó, tá vendo? Não, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Coloquei 3 aqui no meio, 3 no cantinho, então eu fui intercalando. Isso também é de gosto, se vocês quiserem deixar mais ainda franjuda, pode colocar, aplicar em mais lugares, ou fazer assim, ou não aplicar, deixar só nas laterais embaixo, tá? Mas para essa grande, eu achei que deu um efeito muito bacana, esse corte diagonal, esse corte lateral, assim, para ficar um bico. Esse foi o diferencial dessa peça maior com relação à peça menor que eu fiz retinha, tá vendo? Eu cortei ela retinha. Tá, gente? Eu acho que essas são as coordenadas mais importantes dessa peça. O resto vocês podem usar a criatividade de vocês. O que eu queria mostrar mais também foi um macetezinho de vocês colocarem o cordão de uma forma que fique bem perfeitinha. A forma de costurar os lados também, que muita gente tem dúvida e faz também toda a diferença, uma costura lateral bem bacana, bem fechadinha, tá? E no mais, usem a criatividade de vocês, façam com o material que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Eu vou amar ver a peça de vocês, ó, essa aqui é a Nude Chic, tá vendo? Essa cor aqui que eu achei linda. Eu sei que vocês vão me perguntar, então eu já falo logo. Essa alça aqui é da Fabi Furlan, tá? É uma alça maravilhosa, com verniz italiano, cor. Essa alça aqui é pra vida toda, gente. Eu uso muito essa alça. Legal que, ó, ela tem um mosquete que abre, então você pode usar em várias outras peças. Então, dada todas as diquinhas, eu espero que vocês tenham curtido esse passo a passo. É meu primeiro vídeo, gente, então, se vocês tiverem sugestões de melhora, sugestões de outras coisas que vocês querem ver, podem comentar. Ó, Simone, tem que melhorar nisso. Ah, gostei. Ah, eu quero que você traga tal tipo de peça. Fiquem à vontade para comentar. Esse canal é um canal que é meu e de vocês, tá? É um elo que a gente tem aqui para nos comunicarmos e para fazermos trocas de várias coisas, tá bom? Então, sintam-se à vontade nessa casa, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo.